Olá, gente, meu nome é Cristiane Siqueira, faço licenciatura em Pedagogia na Uninter e estou na fase de estágio supervisionado do ensino fundamental. O plano de ação a ser aplicado é o desenvolvimento de um curso voltado para as necessidades da minha comunidade. Sendo assim, o que eu acredito ser mais relevante no momento são os estudos das crianças, né, gente? Que estão sendo feitas de forma remota, online, né? Bom, gente, de acordo com o prefeito Alberto Mourão, as aulas presenciais só irão retornar em 2021. Dito isto, acredito ser muito importante dividir com todos vocês um pouco do que eu aprendi no decorrer do meu curso. Bom, são sobre práticas de ensino. Eu quero ensinar vocês e a mostrar a vocês que o estudo pode sim ser legal, que sim, vocês são capazes de ensinar. E é um bom momento, né, para curtir essa oportunidade para ficar com o filho de vocês no momento das atividades escolares. Eu sei que nem tudo da época da escola a gente lembra, né? Até eu, às vezes, me pego tendo que pesquisar algumas coisas que passa pro meu filho na escola. Mas, gente, com tanta tecnologia, né, não tem como você não saber. Basta pesquisar. Então, por que não pesquisar junto com o filho de vocês, aprender junto com o filho de vocês, né? Bom, mas não é sobre os conteúdos das matérias que eu vou tratar nesse curso. Mas vai ser sobre como ensinar, como despertar o interesse pelos estudos, pelas pesquisas e pela leitura. Eu quero que vocês despertem essa curiosidade no filho de vocês. O apelo à imaginação é o que garantirá o interesse da criança pela leitura. É muito importante você despertar essa curiosidade na criança de aprender a saber, entendeu? Eu ensinei meu filho dessa maneira. Começou a ter dificuldades na escola. Ai, mãe, mas é o que é? Eu não sei o que. Cara, tu não passa o dia inteiro? Não quer ficar jogando, se divertindo, sabe mexer em Netflix, sabe fazer um monte de coisa, né? Pesquisa no Google, pergunta pro Google. Ah, eu não entendi, hein? Vamos entrar no YouTube. Lá vai ter vídeo explicando, você vai procurar, tem vários professores que fazem vídeo muito criativos que todos nós podemos aprender. E qual que é o nome do curso que eu vou dar para vocês? Além de vocês já saberem mais ou menos a ideia do que eu quero passar para vocês. O nome desse curso, dá para vocês verem direitinho aí, ó. Práticas de ensino e ludicidade em casa, gente. Mas o que é ludicidade? Gente, é uma forma criativa de desenvolver. É uma forma de desenvolver a criatividade e o conhecimento através de jogos, músicas, dança. No jogo, as crianças aprendem a desenvolver a coordenação, a atenção, a imitação, aprendem sobre regras, imitação e memória. Você vê quantas coisas você aprende num simples jogo. No geral, é qualquer atividade que nos dá prazer ao executá-la, certo? Bom, antes da gente adentrar os detalhes do assunto que iremos abordar no curso, gente, eu quero agradecer a todos que se inscreveram no curso, todos os inscritos. Dentro desses inscritos temos avós, temos vós, mães, pais e irmãos. Muito obrigada, gente, pelo apoio. Obrigada por estarem comigo nessa etapa da minha vida. É muito importante para mim. Estou muito feliz de estar finalizando a minha faculdade, de estar aprendendo, né? Que a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu vou aprender mais quando eu for para a sala com as crianças, no meu dia a dia, mas eu já aprendi muita coisa e quero dividir com vocês um pouquinho do que eu sei. Bom, gente, logo depois do término desse cursinho que vocês vão fazer comigo, a Uninter vai emitir um certificado e vai enviar para vocês por e-mail a todas as pessoas que se inscreveram para o curso. Vai ter o emblemazinho da Uninter, vai ter a federativa, vai ter o nome do aluno que se inscreveu, o nome do meu cursinho e as 12 horas, certo? Bom, com esse curso, gente, eu pretendo ajudar vocês, ajudar os pais a auxiliar seus filhos e parentes na atividade escolar de forma mais prazerosa para todos. Eu sei que é um momento difícil, que a maioria está trabalhando ainda, que é complicado mesmo você ter que parar para ensinar, para explicar,
né? Não é só, liga lá o computador e se vira. Você tem que ajudar, né, para poder acompanhar melhor o seu filho. Bom, gente, antes de tudo, eu vou explicar para vocês melhor o porquê que eu escolhi esse assunto, porquê que eu escolhi esse tema, tá bom? Boa noite. Escolas de Praia Grande fecham. Por qual motivo? Coronavírus. Mas o que é o coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus que podem causar infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, Covid-19, foi registrado em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. De acordo com o Ministério da Saúde, foram identificados os primeiros em meados da década de 60. A Organização de Saúde emitiu o primeiro alerta em 31 de dezembro de 2019. Depois de notificarem, as autoridades notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 milhões de habitantes. O surto começou por pessoas que tiveram contato em um mercado do mar na cidade. Levantou suspeitas que a transmissão ocorreu entre os animais marinhos e humanos. Mas quais são os seus sintomas? Os seus sintomas são febre, tosse, dificuldade em respirar e falta de ar. Em casos mais graves, há registro de pneumonia, insuficiência renal e síndrome respiratória aguda grave. Muito rapidamente, o Covid-19 espalhou-se por vários locais do planeta, levando a Organização Mundial de Saúde a classificar a doença como uma pandemia. Mas qual foi o meio da sua transmissão que se espalhou tão rápido, gente? Bom, ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio de gotículas respiratórias eliminadas pelo doente ao espirrar ou tossir, podendo também contaminar superfícies. Sendo assim, devemos manter a distância. Bom, até o dia 31 de março de 2020, 846.577 casos já haviam sido confirmados e 41.944 mortes haviam ocorrido no mundo. Você vê como se espalhou rápido. Primeiro foi lá na China no mês 12. No mês 3 já tinha morrido, infelizmente, esse tanto de gente. Na Baixada Santista, registrou 23 casos confirmados do novo coronavírus em 29 de 3 de 2020. Guarujá registrou o primeiro caso positivo na cidade e Praia Grande confirmou os primeiros óbitos da doença na região. Bom, pessoal, esse jornalzinho dinâmico que acabei de fazer pode se considerar uma atividade lúdica. Afinal de contas, já é um assunto bem saturado que a gente já está cansado de escutar. Mas eu procurei pôr para vocês de uma forma diferente, tá? Porque eu queria que vocês entendessem o porquê de tudo isso. Afinal de contas, a escola fechou pelo, infelizmente, o motivo do coronavírus, essa pandemia que, infelizmente, já matou tantas pessoas, né? Então, como a gente já está saturado de se falar em Covid-19, eu resolvi falar para vocês de uma maneira diferente e criativa, tá, gente? Então, continuando a minha explicação sobre isso, em 16 de março de 2020, o Diário do Litoral anuncia a decisão em uma reunião em que 9 prefeitos da cidade da Baixada Santista se reuniram por mais de 2 horas para debaterem 11 pontos que definiriam o fechamento de vários serviços e a paralisação de inúmeros outros devido à pandemia do coronavírus. Então, em 16 de março, eles já estavam se preparando já para resolver, para não piorar a situação, né? Senão ia ter mais mortes do que já existe na Baixada Santista. No final dessa reunião, eles chegaram no consenso e seguiram as recomendações do governo do estado. E com isso decidiram já, na segunda quinzena de março, suspender as aulas da rede pública. E assim todas as escolas foram fechadas segunda-feira, dia 23 de março
dia 23 de março, as 77 escolas que existem no município de Praia Grande estavam fechadas. Todas as crianças, desde o berçário até as crianças do 9º ano, que estudam na prefeitura, até no estado também, né? Foi tudo fechado. Bom, logo após o fechamento das escolas, a SEDUC realizou uma reorganização no calendário das escolas devido à pandemia, retomando as aulas de forma online a partir do dia 22 de abril. A SEDUC fez um plano, fez vários projetos e já conseguiram fazer em menos de um mês, né? Menos de um mês eles conseguiram montar essa nova reorganização do calendário. Foi um conteúdo que foi disponível em uma plataforma digital criada por Praia Grande para levar o conteúdo pedagógico aos alunos. A pasta municipal desenvolveu a plataforma digital, que ficará disponível no site Cidadão PG. As crianças que não tiverem condições de acesso à internet receberão o mesmo conteúdo em formato impresso. Serão atendidos estudantes de educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 9º ano, e educação de jovens e adultos também, que continua de forma online. O Cidadão PG servirá como um elo entre os alunos e os professores. Além dos professores, a medida mudou a rotina de mais de 53 mil alunos de 77 escolas municipais. Então, mudou a rotina de todo mundo. Mudou a rotina dos professores, mudou a rotina das crianças e dos pais, né? Que tem que estar com essas crianças em casa e dar um jeito, porque não tem como voltar para a escola, né, gente? E foram se passando os dias, os meses, e os números de contágio do coronavírus só foi aumentando. Mas mesmo assim ainda era muito debatido o assunto da escola. Então a criança tinha o acesso no Cidadão PG, que lá vai ter todas as matérias, toda semana eles colocam as matérias, português, matemática, ciências. E ainda tinha outros meios também que algumas escolas resolveram abordar. No caso do meu filho, eles fizeram Classroom. Então, tinha as atividades do Cidadão PG e do Classroom. Quem não tem como ter internet, vai até a escola e pega impresso. Também não é muito fácil, né? Às vezes a impressão não vem lá aquelas coisas, né? Vem clara, vem, né? Numa situação meio complicada. Então, a gente tem que estar preparado, gente, porque o maior prejudicado na história vai ser as crianças, os nossos filhos, né? E a gente não quer que os nossos filhos fiquem atrasados. E algumas escolas também fizeram grupo de WhatsApp, que é no caso do meu sobrinho. O meu sobrinho estuda numa escola de São Vicente, que a minha irmã vai lá, ela pega os materiais impressos e tem o grupo do WhatsApp. Então, a criança ou a mãe tem alguma dificuldade, entra em contato com o professor e o professor tenta ajudar da melhor maneira possível, né? Então, o que aconteceu? De acordo com o G1 Santos, foi publicado no dia 22/8 essa edição. Praia Grande decide não retornar às aulas em 2020. Tal decisão foi tomada com base na opinião de pais e professores. Uma pesquisa foi feita com 22 mil pais e responsáveis, que apontaram a preferência pela continuação das aulas online. O resultado apontou que os pais irresponsáveis não se sentem seguros quanto ao retorno das aulas presenciais. Dos pesquisados, um pouco mais de 80% são contra o retorno dos alunos em sala de aula este ano. Então, houve uma votação na qual todo mundo entrou num acordo de que realmente não era seguro voltar para a escola. O adulto ainda tem como você manter uma higiene, o adulto tem, né, aquela consciência, não, vou lavar a mão, vou comer, vou lavar a mão, vou no banheiro, antes de ir no banheiro eu vou lavar a mão, depois que sair do banheiro eu vou lavar a mão. A criança não tem. A criança quer abraçar, quer agarrar, toda hora tá coçando o nariz, né, e aquela coisa louca. Então não tem como você ter controle disso. Não tem como. Você sai com uma criança para ir no mercado, você tem que ficar no pé. Coloca máscara, não tira a mão da cara, para de passar a mão nas coisas. Então, se a gente que tem um filho, 2 filhos, a gente já fica doido, né? Com essa preocupação de
de não ter esse contato. Imagine uma escola com uma sala com mais de 30 crianças. Não tem como ter o controle delas, infelizmente. Então, todos os professores que atuam nas 77 escolas da rede municipal de ensino, eles também participaram dessa pesquisa. Dos mais de 1.500 docentes, os professores, 92 optaram em dar sequência às atividades online com os estudantes e iniciar as aulas presenciais apenas em 2021. Então, os professores também concordaram com isso, de estar voltando ano que vem nessas aulas, A SEDUC, o que ela está preparando para o ano que vem? Ela está desenvolvendo um planejamento referente a possíveis atividades que deverão ser colocadas em prática no próximo ano letivo, como reforço do conteúdo ensinado nas aulas remotas, para que não ocorra prejuízo aos estudantes por conta da pandemia. Então, a SEDUC está preparando isso para o ano que vem. Acredito eu que a maioria dos alunos irá passar de ano, mas quem vai cuidar do nosso filho mesmo, gente, é nós mesmos, Nós mesmos. Ano que vem vai voltar às aulas, quem tiver atrasado vai ficar atrasado e quem tá adiantado, legal, vai seguir o ritmo. Mas quem não tiver vai ter que ter aula de reforço. Parece que alguns reforços ainda vai continuar de forma online, vai para a escola, para aula presencial, e no reforço vai ser de forma online ou então vai ficar na escola depois do horário. Entra às 7 para sair às 11. Às 11 vai ficar na escola, vai almoçar na escola e vai ficar lá até umas 3 horas da tarde. Alguns planos que estão sendo estudados, tá? Então, gente, resta a nós, a pais, orientar os filhos em todas as atividades e ajudar eles a se organizar. Então, a gente tem que orientar as crianças a se organizarem, nesse novo jeito de estudar. O meu filho, eu orientei ele assim, Semana 8. Aí ele escrevia matemática, português, mais ou menos o título, e conforme ele ia fazendo, ele ia riscando para ter certeza que fez. E assim foi, semana 9, semana 10, tudo anotadinho. Tá aqui, Ele foi anotando tudo, comigo no pé, porque vocês têm que ficar no pé, não é só largar lá e seja o que Deus quiser, tem que ficar no pé mesmo, tá? Porque eles não estão acostumados com esse novo jeito de organização. Então, você tem que orientar, ter um pouco de paciência, mas ficar no pé. Senão, quem vai ficar atrasado é o filho de vocês, tá? E a gente não quer isso, acredito que nenhum pai queira isso pro filho. Quer o nosso filho bem sucedido, nosso filho bem instruído, Então, a gente tem que ajudar nessa organização escolar das crianças. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem no Cidadão PG, dizendo que deveria estar indo na escola para levar a lição feita da semana 1 à semana 10. Meu filho, eu sempre orientei eles a estar fazendo dessa maneira. Então, foi aquele vucu-vucu para arrancar as folhas, para poder estar levando para a escola. Organizamos tudo direitinho. Coloquei bolinhas, atividade 1, atividade 2, para facilitar na hora da professora corrigir. Organizei a matéria de matemática da 1 a 10, fizemos uma capa juntos, capa de matemática, coloquei o nome dele, fizemos capinha de português. Então, gente, é organização, tá? Infelizmente, tem muitos pais que não têm essa paciência, ou então não tem esse tempo, mas é o filho de vocês têm que tirar esse tempo para eles. Inclusive, quando a gente foi na escola, ele ficou, nossa, mãe, é sério que isso acontece? Acontece. As moças que estavam lá para receber o material falaram, nossa, é a primeira mãe que traz assim tudo organizado. A maioria das mães que vieram aqui, a gente não conseguia identificar qual é a atividade 1, qual é a atividade 2. Então, infelizmente, prejudicado é o filho de vocês mesmo, tá? Então, até que essas mães tiveram que ir para casa, vão ter que organizar tudo. As crianças que não fez as matérias vão ficar desesperadas, vão passar o dia inteiro com os pais nervosos, porque vão ficar em cima, que deram até sexta-feira para enviar esse material. Não sei se vai aumentar esse prazo, mas na mensagem estava que era até sexta-feira. E se não tiver feito nem a metade daquela lição, as crianças vão ter que fazer tudo correndo, de forma estressante, estressando os pais, as crianças não vão aprender nada. Então, por isso, vai fazendo um pouquinho cada dia. Meu filho fica em média de 1 hora, todo dia.
Ele separa as liçãozinhas que ele prefere fazer, ele vai fazendo primeiro e ele consegue fazer durante a semana tranquilo, segunda a sexta. Ele acorda cedo, toma o cafezinho dele da manhã. Mãe, eu vou fazer lição. Ele só liga o notebook dele. Hoje eu vou fazer de inglês. Fazer inglês e geografia. Fica no máximo 2 horas. No máximo. É muito bom, porque você vai ajudando mesmo. Isso é bom para pesquisa. Um dia lá na frente, quando a criança for fazer uma faculdade, ela vai ter uma experiência com o notebook. Ela vai ter uma experiência em pesquisar, em buscar. Que é isso, para você aprender você tem que pesquisar, tem que buscar informação. Só buscar, tá lá, tá tudo lá. Tá tudo lá. Antigamente você tinha que ir numa biblioteca, aquele mundaréu de livro, você não sabia onde estava a resposta, tinha que ler livro por livro para achar a resposta. Hoje em dia você vai no Google, escreve uma frase e pronto. Pronto, tá lá explicadinho. Quer ver um vídeo? Você vai lá e vê um vídeo. É muito simples. Bom, gente, a rotina faz parte da vida de todo ser humano em qualquer idade. E é a rotina que faz essa organização toda, é ter essa rotina, ter essa cobrança. Tem que cobrar, gente. Tem que cobrar. Então, a rotina faz parte de todas as fases da vida, desde a infância até a vida adulta. Proporciona a noção de ordem, organização e segurança. Meu filho no começo ficava até, nossa, mãe, que chato, fica toda hora no meu pé pra me fazer direito. Nossa, tinha que ver a felicidade, o orgulho que ele ficou dele quando ele escutou aquilo da mulher. Ai, que bonitinho, ele fez tudo. Não é que ele fez mesmo, porque ela verificou cada atividade dele, se tava lá as respostas. Nossa, ele fez tudo mesmo, caramba, ainda comentou com o outro menino do lado. Ele saiu de lá feliz da vida. Mérito dele. Foi mérito dele, ele saiu de lá incentivado, eu vi isso na cara dele. Ele saiu de lá feliz, ele viu que o trabalho que deu resultado, não foi em vão o que ele fez. Às vezes que gritei com ele para ele fazer direito, fazer com a letra bonita direito, anotar as coisas direito. Tá anotando, tio? Anota. Da segunda-feira ele entra lá no Cidadão PG e anota todas as matérias. Ele abre uma por uma e anota o título de cada uma. Aí em seguida ele começa a fazer essa lição. Então é a organização de cada um do jeito que achar melhor. Mas tem que ter essa organização, tem que ter essa ordem. É essencial manter a rotina, pois ela é um dos fatores protetivos para o bom funcionamento do nosso cérebro. Uma das melhores formas para organizar a rotina é se planejar. Um recurso que ajuda muito a manter a rotina é o recurso visual. Se você tem 2 filhos, gente, divide. Eu fiz uma rotina, mas é apenas um exemplo, é tipo isso. Prende na porta do quarto, prende na geladeira. É coisa simples, higiene, gente. Essas crianças estão tendo higiene em casa, estão escovando os dentes direito. Vamos ver, vamos lá no banheiro, filho. Vamos ver como você está escovando esses dentes. Lavou o olho. Café da manhã. Ajuda a mãe a colocar a mesa. Ajuda a mãe a colocar o café na mesa, o pão. Pega o pão para a mãe. Pega a manteiga na geladeira. Fazer a criança participar, gente. Entendeu? Então é isso. Você pega um papelzinho, escreve a rotina do que a criança de fazer. Ajudar em casa. Ajudar em casa. A criança tem sim que ajudar em casa. Ela tem. Ela tá em casa, ela tá entediada, ela não tá vendo os amiguinhos. Muitos realmente faz a quarentena, né? Não deixa as crianças na rua brincando. Então, quer dizer, as crianças precisam gastar essa energia e não vai ser na frente de um computador, na frente de um celular, jogando videogame, que vai tirar a atenção dessa criança, não. Ela vai ficar cada vez mais injuriada, cada vez mais, tipo, ai meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Coloca essa criança para atividade, entendeu? Coloca ela para atividade, dá atenção para ela, conversa com essa criança. O pouco tempo que você tem com ela, você tem que fazer isso. Tô indo trabalhar, vou acordar meia hora mais cedo. Para participar da higiene do meu filho. Vamos lá no banheiro para escovar os dentes junto com a mãe. Vamos descer para tomar café junto com a mãe, que a mãe tá saindo para trabalhar. Vem ajudar a mãe. Vamos fazer um café. Pega a manteiga. Tem que colocar essas crianças para fazer as coisas. Ajuda muito, gente. Isso é muito importante para a criança. Então, após a organização e a execução das tarefas da sua rotina, inclua atividades prazerosas, deixando mais leves e fáceis de ser
executadas. Então, quais são essas atividades prazerosas? Depende da rotina de vocês. É uma leitura? Faça uma leitura com essa criança. Ver um filme? Senta para assistir um filme, conversa sobre o filme com essa criança. Para ter esses momentos com você. Ai, caramba, a rotina, hein? Caramba, eu sei que quando a mãe chegar, final de tarde, a gente vai ver um filme, a gente vai sentar, vai fazer uma pipoca, vamos ver o filme. Conversa depois no final do filme. Filho, o que você achou do filme? Você acha que esse filme é comédia? Esse filme é ação? Conversa, você pode fazer esse papel também, não é só da professora não, gente. Vocês podem participar da educação do filho de vocês são capazes disso. Eu lembro quando eu era criança, não tinha internet. A gente não tinha muito recurso, né? Que a gente era lá do interior, de Minas Gerais. Então, minha mãe usava a imaginação dela de um jeito. E ela fazia a gente participar daquilo, ela gostava. Ela gostava de desenhar, ela chamava a gente pra colorir. Gente, é tão bom, eu lembro disso até hoje, você vê, coisa pouquinha. Minha mãe gostava de fazer pintura em tecido. Vem pintar, pinta a calça, ó, a tinta é essa daqui, pinta. Faz o contorno direito, não deixa pra sair pra fora. Então, gente, faz isso com o filho de vocês. É muito bom. Te garanto que isso vai marcar na vida deles. Essas horas que eles passam na frente do computador, ou então um brinquedo caro que você deu, ai, ele não vai lembrar. Com 30 anos de idade, ele não vai lembrar, eu ganhei, quando eu tinha 12 anos de idade, um PlayStation, não sei o que, não vai lembrar. Ele vai lembrar da sua companhia. Ah, que seja na hora do jogo. Ai, meu pai gostava, de jogar videogame comigo. É disso que ele vai lembrar, é do momento, não do material, tá? Então, a rotina na vida da criança e do adolescente é tão importante quanto para o adulto, pois ela faz parte do processo da educação e ajuda a manter o previsível, né, do seu dia a dia, como fazer cada coisa em seu horário e esperar por aquele momento que eu te falei. Tá lá, regradinho lá na rotina, a criança vai saber o que vai acontecer depois do almoço. A criança vai saber o que vai acontecer de noite, é legal isso. Fazendo com que se sinta seguros, pois saberão o que irá acontecer ao longo do seu dia. Na escola eles têm essa rotina e eles gostam, eles até cobram. Tia, mas agora não é hora do lanchinho? Tia, mas agora não é hora do soninho? Eles gostam disso. E em casa eles não têm, né? Porque muita gente não pega isso pra fazer, essa rotina. Então, as crianças não têm horário pra acordar, não tem horário pra comer, não tem horário pra estudar. A criança fica entediada. A criança sempre tá esperando por aquele momento, né? Então, faz isso por elas. Vai ser muito bom. Meu filho, por exemplo, ele tem a rotina dele. Ele gosta de acordar. Acorda um pouquinho tarde, né? Acorda umas 10 horas da manhã. A gente desce, toma um café. Dele mesmo. Mãe, eu vou fazer lição. Então, a rotina dele é acordar, toma um café, sobe pra fazer lição. Logo em seguida, fez a lição, ele desce. Se tem louça pra lavar, ele lava a louça. Ele arruma o quarto dele. Ele sabe que de tarde ele vai poder ir pra rua, então jogar um videogame. Rotina. De noite, o que a gente gosta de fazer? Prazeroso. A gente gosta de ver um filme. A gente gosta de assistir aqueles... como fala? Aqueles canais educativos de animais. Aqueles canais de sobrevivência na selva. Aquelas coisas do Alasca. A gente conversa sobre isso. É geografia, gente. É geografia, ciências. Entendeu? Lá vai ter lá falando os negócios dos bichos lá, que tá em extinção, as matas da floresta que tá queimando. Ele tá vendo, ele tá aprendendo. Então é muito bom. Ele conhece os bichos que vivem no Alasca. Os bichos que vivem no Alasca não é o mesmo que vive lá na Amazônia. Ele tá aprendendo. Entendeu? De uma forma prazerosa, porque todo mundo gosta aqui em casa. A gente senta e conversa sobre isso. O marido entende um pouco mais do que eu, mas a gente senta e conversa sobre isso. É legal ter esse momento, tá? Então é isso. É a rotina, tá?
Então, o que a gente pode fazer na rotina da educação das crianças e dos adolescentes? Essa rotina também mudou, né? Não é a mesma que era antes. Tem que acordar, tomar café, se trocar, ir para a escola, depois tem que buscar para a escola, então ou vai para casa de um parente ou vem para casa porque tá trabalhando. Então mudou essa rotina, né? Quem não tá trabalhando tá em casa também no mesmo dilema da criança, né? Naquele tédio. Mas quem cuida da casa, né, sempre tem o que fazer. E a criança? A criança fica onde nessa história? Será que ela tá fazendo alguma coisa de útil com o tempo dela? Será? Vocês têm que ver isso. É muito importante. Eu tô falando sobre isso, enfatizando esse assunto, que eu quero que vocês entendam a importância da prática do ensino. Essa prática de rotina é uma prática de ensino. Você viu quantas coisas aprende sem nem fazer um esforço para aprender? A criança está aprendendo, a todo momento as crianças estão aprendendo. Entendeu? Então, hoje elas estão estudando em casa, né? Sendo um desafio para elas e para os pais, né? Que, inclusive, no começo foi bem conturbante esse assunto de aula online, os pais desesperados. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como que eu vou ensinar? Dá para ensinar. Dá para ensinar. E a gente se acostumou a ter os professores lá na escola para ensinar tudo, entendeu? E a gente tá tendo que fazer parte disso daí agora. Meu filho, quando estudava, acho que no primeiro ou segundo ano, né? Tá aprendendo a ler, lá, escrever. Eu tive que fazer com ele em casa no final de semana, porque eu não tava, como que fala? Não tava alcançando os objetivos, né? Para aquela idade, para aquela série. Eu percebi que ele não tava acompanhando. E eu trabalhava que nem louca naquela época. Mas eu tinha só o tempo do final de semana. E era o final de semana que eu tirava com ele para ensinar a ler, para ensinar a escrever, para ensinar os numerais. E deu resultado. Então, às vezes, a gente faz toda a diferença. A nossa boa vontade faz toda a diferença. No começo eu também fiquei, a escola não tá dando conta, como que eu vou fazer? Mas o filho é meu, o interesse é meu que ele se dê bem na vida, que ele tenha conhecimento. Então eu vou ajudar ele, eu vou dar meu tempo para ele. Entendeu? Bom, então para que a rotina do estudo seja produtiva, tem que respeitar os horários, que criar um ambiente propício para o estudo, sendo tranquilo, sem barulho e prazeroso. Leve, que estimule o conhecimento, sendo dispensável o apoio e a colaboração da família. Meu filho não tinha o cantinho dele de estudo. Na época da escola, eu nunca nem percebi, nunca nem me atentei nessa parte da lição de casa. Ele fazia na mesa de jantar mesmo em casa, eu nunca me importei com isso. Tem que montar um cantinho pro seu filho, montar um cantinho gostoso para ele. Comprei uma mesinha de plástico, uma cadeirinha de plástico, coloquei no quarto dele, arrumei um cantinho, filho, aqui é teu cantinho do estudo. Separei um caderninho para ele. Filho, tá tudo aqui. Notebook, vou deixar aqui no quarto para você. Então, isso faz toda a diferença, viu? Um lugar tranquilo. Espalha tudo, tira tudo da mesa e arruma um cantinho para essa criança estudar. Vai ser bom para ela saber que ela tem um espaço para estudar, que ela tem um espaço dela. É muito importante isso também, tá? E é isso, gente. Tem que ter essa rotina. Leitura é muito importante, gente. Nossa, a leitura é libertador. Tem vários sites. A leitura, vamos dizer o gibi. Meu filho gosta muito de gibi. Tem o gibi da Turma da Mônica, na uol.com. Gratuito. Vários títulos de gibi. Coloca para essa criança ver na televisão. As TV hoje em dia é tudo smart, né? Cata o celular, põe para passar na televisão o gibi. Lê junto com ela, em voz alta. Lê com ela. Vai ser bom. Mas por que tudo isso? Por que eu quero falar desse ensino lúdico?
Por que é tão importante? Por que eu tô falando sobre o assunto? Bom, gente, o lúdico, ele contribui para o processo de aprendizagem dos alunos, por sua característica de envolvimento que desperta o interesse e o prazer pela aprendizagem. Não é o caso de afirmar que o processo de aprendizagem acontece somente por meio lúdico, mas que o envolvimento da ludicidade favorece e enriquece esse processo, tornando a aprendizagem mais prazerosa. Então é isso que eu tô falando, é para se transformar numa coisa mais leve, uma coisa mais prazerosa. Lembra lá no comecinho do filme, do vídeo, que eu fiz o jornalzinho? É um assunto que vocês já sabiam e eu tinha que falar, né, por conta do contexto do curso que eu escolhi, né, que é por conta das crianças terem que estar fazendo as atividades online. Mas por que essas crianças estão fazendo atividade online? Por causa da pandemia. As escolas fechou. E não é só aqui. O mundo inteiro está passando por isso. Os pais do mundo inteiro, as crianças do mundo inteiro estão passando por isso. Então, achei muito importante falar sobre o coronavírus, né? Ai, meu Deus, mas como que eu vou falar isso para um monte de adulto que já está acostumado a escutar isso no rádio, na televisão, esse assunto que ninguém jamais aguenta, né? Além das infelizes mortes, né? Tá se falando isso a todo momento. Agora que deu uma parada, né? Mas foi um assunto que deu muito pano pra manga, né? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer um jornalzinho. Peguei o microfone do meu karaokê aqui, fiz uns desenhinhos. Gente, eu não desenho muito bem, tá? Foi o que eu consegui fazer, tá? Mas é uma maneira de ilustrar para vocês, fazer algo diferente. Foi o que eu achei para vocês. Então é isso, atividade lúdica é isso. Fazer uma coisa, uma atividade se transformar prazerosa. Bom, foi prazerosa para mim fazer, não sei se foi para vocês assistir, mas eu gostei muito de fazer, de desenhar, de preparar. Deu trabalho, dá um desenho bem, como eu já falei, mas foi o que eu fiz. Mas deu para entender nos desenhos, né? Bom, essa criança que participa das atividades lúdicas, ela adquire novos conhecimentos e desenvolve habilidades de forma natural e agradável, gerando um forte interesse de aprender. Um forte interesse em aprender e garante o prazer. Se a criança se interessa em aprender. Se fosse um jornalzinho desse voltado para as crianças. Nossa, que legal o desenho. Elas iam querer desenhar. Elas iam querer aprender. Tia, qual que é os sintomas? Me explica de novo sobre os sintomas. Porque eu vou desenhar aqui um bonequinho tossindo. Tia, me explica quantas mortes teve. Entendeu? Ia despertar o interesse dela de estudar, porque ela ia querer desenhar também. Ela ia querer participar desse jornalzinho. Tia, eu posso explicar quais são os sintomas? Eu posso explicar como que é transmitido? Vai participar, eles vão se animar com aquilo que eles assistiram. Posso ficar com o microfone um pouco? Posso falar um pouco? Às vezes eu vou falar assim, crianças, o coronavírus, não sei o que, lá na China. Não entender nada, né? Não ia nem querer saber. Você tem que voltar a atenção para você. Fazer ela prestar atenção em você, no que você está fazendo, no que você planejou para ela. Certo? Então, o que é a ludicidade? A ludicidade é qualquer atividade que nos dá prazer ao executá-la. Através da ludicidade, a criança aprende a conviver, a ganhar e a perder, a esperar a sua vez, a lidar com as suas frustrações, conhecer e explorar o mundo. Sendo assim, uma atividade com o objetivo de divertir o praticante. Então, vamos lá.
Sendo assim, é uma atividade com o objetivo de divertir o praticante, podendo ser jogos, recreação, competição, peças teatrais. Vai do que você imaginar, vai do que você quiser fazer. Gente, é muita coisa que você pode fazer. É muita coisa que às vezes você nem imagina. Igualzinho, a TV, como eu falei, que a gente gosta de assistir o canal Animal. Assisto o canal Animal com meu filho. Não é, tipo, vocês não conseguem ver nada demais nisso. Mas eu consigo. Porque eu tenho esse entendimento. E agora vocês também têm esse entendimento. Então vocês sabem da importância de eu assisto um canal Animal com meu filho. Ele tá aprendendo, ele tá vendo aquilo ali, ele tá aprendendo. Sobrevivência na selva, ele tá aprendendo. Lá mostra lá qual que é, que tem que se guiar pelo sol, que tem que seguir o rio lá para chegar numa cidade. Ele tá aprendendo. Entendeu? Então, presta atenção no que você assiste em casa com seus filhos. Que eles estão aprendendo, mas eles estão aprendendo o quê? Eles estão vendo o quê? Entendeu? Presta atenção. Bom, eu fiz com meu filho esse tabuleiro. Gente, lógico, pode comprar, né? Mas é uma atividade que vocês vão fazer juntos. Eu fiz esse tabuleiro com uma folha de sulfite. A folha de sulfite é um pouquinho mais dura do que as normais. É uma folha de sulfite mais grossinha. Mas eu fiz com giz de cera. Entrei no Google, pesquisei quantos quadradinhos tem em cada lado. E a gente fez junto. Eu risquei, ele pintou. E a gente joga dama. Você pode comprar. Dominó. Dominó foi na lojinha de R$1, acho que eu paguei R$2,50, né? Lojinha de R$1 que não é R$1, né? R$2,50, mas eu comprei barato. Ele gosta do dominó. É uma atividade lúdica. Vai ensinar ele estratégia, pensamento mais rápido. Ó, ele tem uns joguinhos de War, né, filho? Uhum. É um War. Que tem essas pecinhas coloridas. Pode ser as pedrinhas do seu tabuleiro. Tem umas pecinhas maiores, ó, que nem vocês estão vendo, ó. E a gente joga. E ele gosta. Então, é isso. Faça essas coisas junto com o filho de vocês. É legal. É muito divertido. A gente gosta. Ele aprendeu, agora ele só ganha de mim, né, filho? E qual que é o papel da ludicidade nisso tudo que eu falei? Qual que é o papel que ela apresenta, que ela faz? Ela tenta salvar a criatividade das crianças, mostrar o quanto é bom brincar, se divertir, conhecer coisas novas, resgatar o direito à infância, resgatar esse direito de brincar que a criança tem, que foi roubado com as tecnologias, que prendem as crianças, onde elas nem brincam e nem querem mais. Ficam presas e esquecem da sua infância. A maioria que está me assistindo vai entender do que eu estou falando. Porque na nossa época não tinha internet, a gente não tinha celular, mal tinha uma televisão em casa, né? Agora cada cômodo da casa tem uma televisão. Então fica mais fácil da criança ficar presa na tecnologia. Eu vou ver Netflix, eu vou jogar um Free Fire, vou fazer, né? Então, foi roubada. As crianças não sabem mais o que é ir pra rua e brincar. Bolinha de gude, fazer um tabuleiro desse, né? Desenhar. As crianças não desenham mais. Não gostam mais de colorir. Nossa, eu passava o final de semana todo colorindo. Porque hoje em dia é mais interessante, né? Você ficar na internet, você ficar no videogame. Mas mostra isso pro seu filho. Como é legal criar um jogo junto. Criar um brinquedo junto. Quantos brinquedos a gente já não fazia? A gente inventava coisa para brincar. Eu lembro que eu brincava com as minhas irmãs de professora. Bom, através da ludicidade, a criança melhora o seu comportamento. Ela desenvolve seu conhecimento.
exercita-se fisicamente e aprimora suas habilidades motoras. Desenvolve seu conhecimento como? Em jogos. Como que ela vai exercer-se fisicamente? Procura uma atividade para fazer na rua com a criança. Pula corda. Corda de construção, gente. Tem que comprar, não. Vai numa construção ali, pega um pedaço de corda e pula. As musiquinhas que a gente cantava para pular. As crianças não conhecem. Canta para as crianças. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Acho que é isso, né? É habilidade motora. Uma simples brincadeira de pular corda, uma musiquinha. É habilidade motora, gente. Você vai trabalhar isso com a criança pulando corda na rua. Tão simples. Então, gente, lembrando que a ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. Vou pular corda. Não é só uma diversão. Você está trabalhando a habilidade motora do seu filho de pular na corda de um pé só. Além de pular a corda, ele está pulando de um pé só. Ele está dando rodadinhas, acho que é isso. E dá uma rodadinha e vai pro olho da rua. Tem que sair do meio da corda, pulando corda, com a corda batendo. Não é muito seguro, né? Mas ninguém via por esse lado. Dá umas cordadas no meio da testa, assim, ó, dá umas manchas de vez em quando. Mas a criança vai sobreviver, gente. Tem que fazer isso com as crianças. Tá bom? Bom. Mas por que é importante falar sobre isso com os pais? Aparentemente é um assunto da escola, é um assunto só que os professores sabiam. Mas por que os pais entram nesse assunto? Bom, na escola, o lúdico já está sendo utilizado frequentemente na aprendizagem do aluno, como um excelente instrumento para os professores, principalmente nos primeiros anos de vida da criança na educação básica. São muito usados a ludicidade, principalmente para as crianças menores, né? Em questão das brincadeiras. E não tem como você dar uma lição no papel para a criança. Então, você vai trabalhar mais, obviamente, as brincadeiras, né? Porém, também é importante destacar a utilização do lúdico dentro das famílias também, como um instrumento facilitador do saber. É interessante vocês saberem sobre isso. Vai facilitar para vocês na hora de ensinar. Vai facilitar a sua relação com a criança dentro de casa. Vai ser melhor para você. Você vai conseguir ter um controle maior que aquela criança. Ela não vai ficar à toa dentro de casa fazendo bagunça o dia inteiro. Você vai dar o que fazer para essa criança. Entendeu? Vai ter a rotina para essas crianças. E na hora da leitura ou na hora da atividade escolar não vai ser uma atividade chata. Porque a criança sabe que a mãe vai estar lá do lado. Que a mãe vai estar lá para orientar, para ensinar de uma maneira diferente. Ai, filha, essa conta de matemática eu não lembro. Vamos ver no YouTube junto? As crianças amam o YouTube. Vamos usar o YouTube, né? A nosso favor. Vamos entrar aqui. Tem uns professores muito legais no YouTube que faz uns desenhos. Ele não aparece falando, né? Só aparece os desenhos rabiscando lá no papelzinho. As crianças gostam dessas coisas. Procura um professor legal lá que desenha, que faz a apresentação dele no YouTube de uma maneira diferente para chamar atenção. Eles não gostam de seguir os carinha lá que faz o jogo, Lucas Neto, sei lá quem mais? O perfil desse professor, vamos anotar o nome dele. Ele é professor de matemática, a gente gostou da explicação dele, vamos anotar o nome dele. Para quando tiver outra dúvida a gente procurar de novo, vamos seguir ele. Entendeu? Participar disso com a criança. Ela vai se sentir participante daquilo. Ela vai achar legal. Caramba, minha mãe tá aqui comigo, vendo o YouTube. Estamos seguindo o professor, não sei o que lá das quantas. É legal, gente. Vocês podem usar muitas ferramentas a favor de vocês. Mas o que eu busco com isso? Com esse assunto?
O que eu quero? Qual é o meu objetivo? O objetivo aqui é que esses alunos tenham em seu ambiente familiar, na sua rotina doméstica, o estudo, o conhecimento. Ó, vamos lá. Qual que é o meu objetivo? É que eles tenham em seu ambiente familiar. O que eles têm que ter no ambiente familiar? Rotina doméstica, o estudo, o conhecimento. Na escola, vamos dizer que eles têm também uma rotina doméstica. Eles guardam os brinquedos no final. Imagina numa creche, uma sala enorme com mais de 50 crianças. Aí é brinquedo pra caramba, né? Que você vai lá com umas 4, 5 caixas, joga no chão os brinquedos e ainda é pouco, né? As crianças ainda brigam pra pegar brinquedo. Elas guardam. Elas guardam aqueles brinquedos. Ó, gente, vamos guardar. Vamos guardar. Ajuda o coleguinha. Ah, a tia vai ajudar também. As crianças acham aquilo ali o máximo. Ah, estamos guardando o brinquedo pra ajudar a tia. Então faz também com o filho de vocês essa atividade doméstica, né? Faz do jeito de vocês aí. Ah, é hora de tomar a água, né? Aquele monte de copo. As crianças vai lá, pega o copinho delas, vai em fila e elas mesmas, lógico, né, com acompanhamento das tias, das professoras, enfim, acompanham e elas mesmas vai lá e pega a água. Tem que dar autoridade para a criança fazer as coisas sozinha, porque a água vai lá e pega. Lógico, se tiver um filtro ao alcance da criança, né? Que a água vai lá e pega. Mãe, quero fazer xixi. Vai lá fazer xixi. Na hora de levantar a calcinha, levanta direitinho para não dobrar. As crianças é capaz de fazer isso. Você não tem que ir lá. Ah, acabei, mãe. Caramba, eu tenho que ir lá para levantar a calcinha. Não, aprende. Tem que ajudar as crianças a desenvolver, gente. Senão as crianças vão ficar paradas no tempo. Tá fazendo? Mas vamos fazer direito, né? Ah, tô escovando o dente. Mas não tá escovando o dente direito. Vamos escovar esse dente direito. Entendeu? Bom. A interação familiar na atualidade está muito conturbada. A sociedade evoluiu para um modelo familiar prático e calculista. Enfim, vivemos em uma sociedade onde os pais trabalham, filhos estudam, sobrando assim pouco tempo para atividade familiar, pouca interação. Gente, eu sei que é difícil, tá? Eu sou mãe, sou casada, também trabalho, entendeu? Já trabalhei em lugares que realmente eu não tinha tempo de nada, entendeu? Eu praticamente só trabalhava e dormia. Então, uma coisa mais prática, né? Ah, chegar do serviço, oi filho, tudo bem? Toma o videogame, vai jogar. É prático. A criança não vai lá te encher o saco, você vai ter tempo para você tomar seu banho relaxante, vai ter seu tempo para você sentar na frente do Facebook, né? Ver o Facebook. É prático. Larga o celular na mão dele, do mesmo jeito que eu estou aqui no Facebook, ele tá no celular jogando videogame, de boa. Enfim, é isso. Algumas escolas, às vezes, até passa. Às vezes, algumas escolas passam até matéria demais, né? A criança fica, né, naquela coisa exaustiva, cansativa, de ter que fazer aquele mundaréu de lição, aquele mundaréu de trabalho. E do mesmo jeito os pais também, né? Estão saturados, trabalho o dia inteiro, tem que vir pra casa, tem que fazer comida, tem que limpar a casa. Mas, gente, a gente tem que viver, não pode esquecer do que a gente é. A gente é família, a gente é mãe, a gente é pai. Não pode esquecer desse papel que é muito importante. Por que em vez daquele tempo de você relaxar na frente do Facebook, você não relaxa com seu filho? Ai, filho, vamos sentar aqui pra ver um filme com a mãe, que a mãe já tá cansada. Vamos ver um filme. Você escolhe. E deita e assiste um filme com teu filho. Tu vai estar descansando e ainda vai estar com teu filho. Entendeu? Ai, filho, eu não tô afim de fazer isso. Então, vamos fazer uma pipoca? Cara, a pipoca é só colocar no micro-ondas e fazer. Vai lá, filho, lê atrás como é que faz e faz a pipoca. Deixa a pipoca por conta dele. Fazer um suquinho de saquinho em pó. A criança vai lá e faz. Ensina essa criança a se virar. Entendeu? A ser autônoma, a ser capaz de fazer as coisas sozinha. Bom,
É muito importante lembrar que a formação para a cidadania começa onde? Começa dentro de casa. Começa no ambiente familiar, com a interação entre pais e filhos. Hoje em dia, como as crianças estão em casa... Quando eu era criança, eu não lembro de falar de política dentro de casa. Não me recordo, de verdade. Não lembro de nada. Hoje em dia, as crianças estão mais por dentro, né, do assunto político, né? Tanto se fala de Bolsonaro, tá tudo aí, Facebook. Então, as crianças fazem parte disso também. Qual é o ser humano que você quer fazer? Qual é o ser humano que você quer transformá-lo? Quais são as orientações de mundo, de sociedade, de cidadania que você vai dar pro seu filho? Teu filho abriu a boca, exemplo, hein, gente? Bolsonaro, né?